Essa é a segunda aula, a segunda parte sobre a memória. Na primeira aula nós vimos já a memória e agora vamos continuar. Nós já sabemos que a memória recorda os fatos e os nossos atos do passado, e que essa recordação ajuda a prudência para agirmos bem no presente, para atuarmos ou agirmos bem no presente. Com a experiência que se passou, o sujeito vai ver quais resultados se deram quando determinada decisão foi tomada, quando determinada ação foi realizada, para que ele consiga ter uma noção de se isso teve já bons resultados ou não teve bons resultados, e aí depois ele vai poder comparar as condições que se tinham antes com as condições de agora e etc. Mas isso eu acho que a gente vai ver mais em outras partes da prudência, partes integrais que a gente está agora, né? Em outras partes integrais da prudência. E então essa recordação serve para que nós a tenhamos em conta para atuar no presente, a fim de lograr um bom efeito e evitar um mal. Assim diz Monsenhor Derice. E continua então o Monsenhor Derice dizendo o seguinte: segundo isto, o governante, segundo aquilo que eu li na aula passada, né, que é a primeira parte aqui da memória, ele diz: segundo isto, o governante, com a prudência política, que é a prudência mais importante, deve conhecer a história, saber como têm acontecido as coisas em semelhantes circunstâncias no passado, para atuar de um modo ou outro a fim de tomar uma decisão que conduza a um bom resultado e evitar a que possa, desculpem, eu falei poda, mas é porque em espanhol está pueda, né? Pueda conduzi-lo a consequências nefastas, possa conduzi-lo a consequências nefastas. Então vai evitar o resultado ruim e buscar o resultado bom. Ele continua, né? Por isso, o político, cuja virtude principal é a prudência, deve conhecer a história. Desde logo, principalmente a história política. Essa parte da história é uma coisa interessante porque nós precisamos de alguma forma de conhecer a história, a nossa história, a história de coisas que aconteceram na humanidade, e a partir de como vemos as coisas acontecendo, nós temos então a oportunidade de utilizarmos essas informações, as coisas acontecidas, né, no caso, para agir bem. E aí Monsenhor Derice continua: também no plano individual e familiar, a memória do acontecido no passado ajuda a tomar decisões no presente para não desviar-se do bem moral das virtudes. Por isso, a moral manda evitar as ocasiões próximas de pecado, quer dizer, as ocasiões em que o homem, em sua vida anterior, no seu passado no caso, tem caído sempre ou quase sempre no pecado. Então, pessoal, se a pessoa ela tem um vício
se a pessoa ela tem o vício da ira ou iracúndia, então essa pessoa ela precisa ser mansa, e a memória do passado, de situações que aconteceram e tudo mais, vai dar a ela uma ideia de que impulsos ela pode ter em determinada conversa, em determinada situação, e ela vai poder utilizar essas informações para saber como agir diante dessa visão, a partir do conhecimento de seu passado, né, da sua história. Se quisermos dizer assim, porque Monsenhor Dirice fala da história aqui quando fala da prudência política, né? Mas podemos também considerar, em algum sentido, que a nossa vida acontecendo também é, de certo modo, história. Então, é isso. Essa é a primeira parte integral da virtude da prudência. E nós vamos, na próxima aula, para a virtude, ou melhor, para a parte integral chamada o entendimento. Continuem assistindo às aulas. Eu espero vocês na terceira aula.